Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, o programa da família capixaba. O programa Cada Dia é uma realização da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, numa parceria bem-sucedida com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Reverendo, uma grande alegria ter o senhor em mais um programa. A alegria é minha, pastor Jailton, e saber que o programa Cada Dia tem se consolidado como o programa da família capixaba para abençoar as famílias da nossa cidade e em todo o nosso estado. É muito bom estar aqui com o irmão. Antes de anunciar o tema do programa de hoje, eu quero que você conheça um pouco a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O programa de hoje tem como tema: quem vai pagar a conta? Pastor Hernandes, vamos começar fazendo uma análise a respeito de uma paralisação que efetivamente atingiu todos os setores, todas as áreas da vida de nossa nação. A paralisação dos caminhoneiros. Como o senhor avalia o movimento? Pastor Jailton, algumas conclusões eu acho que podemos tirar. Primeiro, é que o Brasil depende efetivamente do transporte rodoviário. A paralisação dos caminhoneiros parou o Brasil efetivamente, em todos os setores, no campo, na cidade, nas escolas, nos hospitais, no comércio, na indústria, tudo entrou em colapso praticamente. Segunda coisa é que isso trouxe um prejuízo gigantesco para a nação brasileira a partir do campo, porque o produto escoado não consegue sair, o produto não consegue chegar ao consumidor, então perdeu quem produz, perdeu quem transporta, perdeu quem consome. Terceiro, sem entrar nos meandros aí dos interesses que estão por trás, desde os interesses legítimos dos caminhoneiros, ou outros talvez inconfessos de pessoas que estão por trás, trouxe para nós algumas lições. Primeiro é que nós dependemos uns dos outros. Ninguém vive sem que haja na sociedade uma parceria. Agora, o que chama a atenção é que o resultado final é que o povo que vai pagar a conta. Porque subiu o combustível, subiu os alimentos, subiu o custo de vida para a população. Então, na verdade, para atender essa faixa aqui, essa brecha aqui, está tirando dali, da saúde, da educação. Então, em últimas palavras, nessa conjuntura da greve, é o povo que está pagando a conta. Pastor Hernandes, nós sabemos que o caminhoneiro, ele enfrenta muitos desafios em nosso país. Muitos. E obstáculos e
Até mesmo injustiças. Estradas ruins, perigosas, mal cuidadas, sucateadas, combustível caro demais. Então, esses valentes que transportam a riqueza do país por estradas perigosas são verdadeiros heróis. E eu acho que a reivindicação dessas pessoas especificamente é uma reivindicação legítima. O senhor falou aí do alto custo dos combustíveis, mencionou também a precariedade das estradas, a ausência de segurança e ainda precisamos mencionar o excesso de pedágios, né? É uma coisa absurda. O que tem, veja bem, o grande problema é que o Estado nunca foi um bom gestor, isso é um fato. Então, sempre que você tem o Estado cuidando, a estrada é ruim. Para você ter qualidade de estrada, aí tem que privatizar. Privatizou, aí tem o pedágio. Agora, é bem verdade, a gente que hoje convive nessa realidade do estado de São Paulo, por exemplo, você tem pedágio demais, mas você tem boas estradas. É preferível até você pagar um pedágio caro e ter estrada do que você não pagar pedágio e ter estradas perigosas. Porque o que se morre e o que se mata no trânsito no Brasil é uma coisa assim fenomenal, é uma loucura. Mas não é só descuido, é falta de estrada às vezes mesmo. É buraco na estrada, é falta de acostamento, é uma situação de risco constante, de apreensão constante. Então, o grande problema da nação brasileira é que muitas vezes esses recursos que deveriam ir para cuidar de estradas, cuidar da saúde, cuidar da educação e da segurança, são recursos que são desviados pelo ralo da corrupção. O Brasil precisa aprender com isso. Nós precisamos de um país onde aqueles que nos governam, governem com responsabilidade, com integridade, para que as riquezas da nação possam ser canalizadas para o crescimento da nação, para todas as classes sociais da nação, a fim de que a gente não venha a cada dia mais pagar uma conta cara e não ter os benefícios dos altíssimos tributos que a nação brasileira tem que pagar. É justamente sobre essa questão que eu gostaria de abordar, a pesada carga tributária que o cidadão tem que assumir e ainda pagar. Porque não é só aquele tributo que o camarada tem descontado na sua folha de pagamento. Ele vai comprar um carro, quase 50% é imposto. Vai comprar uma bicicleta, vai comprar uma moto, vai comprar um quilo de carne, ou comprar qualquer coisa lá no produto do supermercado, tudo aquilo já está também 20%, 30%, 40%, 50% daquilo é imposto. Então, a tributação é pesadíssima. Se nós pudéssemos ver os resultados desses tributos sendo aplicados na melhoria da qualidade de vida do cidadão, tudo bem, você ainda diz, não, eu estou pagando essa conta, mas eu estou recebendo os benefícios. Mas pagar a conta e não receber os benefícios e ver esse dinheiro caindo no ralo da corrupção, de fato é muito doloroso para o brasileiro. Isso que gera essa convulsão social que vimos aí nessa greve dos caminhoneiros. Nós estamos caminhando aqui para a finalização do primeiro bloco, mas eu queria destacar ainda um aspecto, pastor Hernandes, é que durante a paralisação nós percebemos como a corrupção não está só no meio político, mas também permeia a nossa sociedade, porque muitas pessoas se aproveitaram do colapso para explorar, para tirar proveito, para levar vantagem. Então, muitas vezes temos uma crítica acentuada aos políticos, aos governantes, mas quando a sociedade tem uma situação que lhe permite mostrar a sua face mais deprimente, ela o faz com avidez. Às vezes a pessoa explora no produto, os próprios postos botando gasolina a 9, 10 reais o litro. Eu estava vendo agora nos Estados Unidos, passei a semana passada lá, e me contaram uma cena muito curiosa que aconteceu no estado de Massachusetts. Quando houve um problema sério de maremoto lá na Flórida, muitas pessoas de lá que eram de Massachusetts voltaram diante daquela crise e os postos de gasolina de Massachusetts baixaram os preços para que aquelas pessoas que estavam sendo tão prejudicadas lá pudessem vir e ter uma melhor assistência cá. Em vez de subir os preços na crise, abaixar os preços para que as pessoas pudessem todas participar
de um benefício. Acho que é questão cultural. Nós precisamos romper essa cultura de levar vantagem aqui no Brasil, a cultura da corrupção que está da favela ao palácio, das classes menos favorecidas às mais ricas. Nós precisamos de buscar uma cultura de integridade, de honestidade, de trabalho e de distribuição justa das riquezas. A redenção da cultura. A redenção da cultura. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. No programa de hoje, estamos tratando do seguinte tema: quem vai pagar a conta? Analisamos a paralisação dos caminhoneiros e o impacto da paralisação na vida nacional. Reverendo Hernandes, nós sabemos pelos relatos, os mais diversos, que o impacto da paralisação foi imenso. Devastador. Gerando então uma dívida, gerando então uma conta alarmante. E aí, a pergunta agora é, qual é o tamanho da dívida? Veja bem, só de prejuízo, de preço de mercado da Petrobras, que é a nossa maior empresa brasileira, foram dezenas de bilhões de dólares de prejuízo. Os prejuízos contabilizados no campo, na indústria, no comércio, são de bilhões de dólares também. Então, essa é uma dívida altíssima, que vem ainda mais arrochar a realidade dos brasileiros. O cinto ficou mais apertado um pouquinho. E como nós podemos, então, fazer uma conexão entre o cenário nacional e a vida espiritual? Pastor, aí o senhor entra num assunto tão solene, porque a Bíblia faz uma menção, eu posso me dirigir a você agora. Está lá em Mateus 18, Jesus contou uma parábola do credor incompassivo. E disse que o rei acertava a conta com seus súditos e havia um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o homem pediu misericórdia e tal, e o rei resolveu perdoá-lo. Só que lá na frente, esse homem tinha alguém que lhe devia uma quantia de 100 denários e também não tinha com que pagar. E falou, não, tem misericórdia de mim, tem paciência e tal. Eu falei, não vou ter paciência. E pegou o camarada, sufocou o camarada, disse, paga o que me deve, senão eu boto você na cadeia. Quando o rei ficou sabendo dessa história, mandou chamar aquele homem que havia sido perdoado de 10.000 talentos. E disse assim, ô servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, você não conseguiu perdoar o seu conservo 100 denários. Você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. A parábola termina, pastor, e eu não entendi muito bem. Por quê? Porque Jesus está usando uma moeda que não é a nossa, talento, denário. O que é isso? Deixa eu dizer para você. Jesus não contou uma parábola apenas, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever 10.000 talentos no primeiro século. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, portanto, são 350.000 quilos de ouro. São 35 caminhões, truques lotados de barra de ouro. Para você ter uma ideia, para uma pessoa juntar 10.000 talentos, o salário da época era 1 denário por dia, esse homem teria que trabalhar 150.000 anos. Em outras palavras, uma dívida impagável. Mas por que Jesus contou essa parábola com a cifra tão exagerada? Para mostrar uma realidade para nós, pastor Jailton. A dívida que o homem tem com Deus é impagável. Você não pode pagar essa dívida. Você não pode pagar. Pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religião, pelos seus ritos sagrados, não pode. A dívida que o homem tem com Deus, de fato, é impagável. Pastor Hernandes, sendo a dívida que o homem contraiu com Deus impagável, qual a saída, qual o caminho para que o homem possa ter a sua solução, possa ter a solução para o seu problema? Antes de entrar nesse ponto, pastor Jailton, me permita esclarecer um pouco mais. Às vezes a pessoa pensa assim, bom, mas eu não sou tão pecador assim, não.
sou uma pessoa boa, sou um bom cidadão, eu sou um bom religioso, sou um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom irmão, um bom funcionário, um bom patrão, uma boa pessoa. Mas a Bíblia diz que nós pecamos por palavras. Você já pensou, você já falou mal dos outros? Você já mentiu alguma vez? Já contou alguma piada imoral alguma vez? Nós pecamos por obras. Aquilo que você faz, seu pai não vê, sua mãe não vê, seu marido não vê, sua esposa não vê, seus pais não veem. Nós pecamos por omissão. Se eu sei que eu devo fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Nós pecamos por pensamentos. Nenhum tribunal da terra tem autoridade, competência para julgar foro íntimo, mas Deus julga foro íntimo. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Se você odiar alguém, você já é assassino aos olhos de Deus. Diz os entendidos, pastor Geraldo, que passam pela nossa cabeça mais de 10 mil pensamentos por dia. Quantos deles nós teríamos vergonha de compartilhar com a pessoa mais íntima? Quando nós paramos para pensar nisso, é que nós entendemos de fato o tamanho da nossa dívida. Agora, a pergunta é, quem vai pagar essa conta? Essa questão é uma questão que vai ficar para o terceiro bloco, mas eu ainda queria insistir um pouco mais no tamanho da dívida, porque os analistas apresentaram alguns dados que são alarmantes, como, por exemplo, o senhor mencionou, a desvalorização das ações da Petrobras foi algo estarrecedor, foi algo em torno de 43, 47 bilhões de dólares. Ela saiu do patamar da empresa que tinha o maior valor de mercado para um patamar inferior. Ela perdeu o valor de mercado. Esse status. Perdeu esse status. Os prejuízos no campo também dá a cifra de bilhões. O que o governo vai ter que injetar na Petrobras em compensação pela redução, algo em torno de 5 bilhões. As multas aplicadas, algo em torno de 300 milhões. Então, há uma maneira de se calcular, de se avaliar os prejuízos. Agora, segundo a palavra que o senhor trouxe, tendo como base o texto de Mateus 18, não há como calcular a dívida do homem. A dívida do homem não só é incalculável, mas é impagável. Uma dívida contraída financeiramente, o homem pode até buscar recurso aqui e ali, alocar verba daqui para lá e tapar a brecha aqui e resolver temporariamente uma situação. Mas a dívida espiritual não. Não, você não pode fazer nada para você diminuir essa dívida. Não é você frequentando a igreja, você fazendo um rito sagrado, você fazendo penitência, você fazendo sacrifício, você fazendo obra de caridade. Essas coisas não são suficientes para quitar sua dívida com Deus. Essas coisas não podem pavimentar o seu caminho de reconciliação com Deus. De fato, essa dívida é impagável. O que é bom é que eu acho que nós vamos tratar no terceiro bloco, tem uma saída para isso. Com certeza. Tem esperança. Tem esperança. Nós estamos finalizando o segundo bloco e queremos convidar você a permanecer conosco, porque no terceiro e último bloco vamos, à luz da Escritura, responder a intrigante pergunta: quem vai pagar a conta? Quem vai pagar o prejuízo? Quem vai pagar a dívida? Não saia daí, voltamos já. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude,
usar a esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais e tudo isso. Pastor Hernandes, nós estamos aqui no terceiro e último bloco deste programa que está assim muito intenso nas suas reflexões, nas suas abordagens. E a pergunta do terceiro e último bloco é: quem vai pagar a conta? Muito obrigado por esta pergunta que já está aí presente em todo o programa. E eu vou dizer uma coisa linda para você. Com respeito a essa dívida impagável que você tem com Deus, está escrito na Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21, e eu peço permissão a você para ler esse texto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. No verso 21 ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Pastor Jair, tem 3 verdades aqui nesse texto que são gloriosas. A primeira coisa que Deus fez diante da nossa dívida impagável é que Deus não botou a nossa dívida na nossa conta. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E imputar é colocar na conta de. Se a minha conta é impagável, e se Deus coloca a minha dívida na minha conta, eu não vou conseguir sair dessa dívida. Então, o que é que Deus fez? Primeira coisa, Deus não botou a minha dívida na minha conta. Deus não colocou a nossa dívida na nossa conta. Mas se Deus não colocou a nossa dívida na nossa conta, botou na conta de quem? Aí o versículo 21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deixa eu dizer para você, quando diz lá Isaías 53, que Deus lançou sobre ele, sobre o seu filho, lá na cruz, a iniquidade de todos nós. Essa dívida nossa foi colocada na conta de Jesus. E o que é que ele fez com a nossa conta, com a nossa dívida? Diz a Paulo lá em Colossenses capítulo 2, que ele pegou esse escrito de dívida que era contra nós, essa nota promissória, e a encravou na cruz, dando um grande brado na cruz. Foi a sua penúltima palavra na cruz: está consumado. Essa palavra na língua grega significa está paga. Ele paga a nossa dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. Jesus morreu naquela cruz não como um mártir, morreu como seu redentor. Morreu em seu lugar. Morreu para pagar a sua dívida, impagável. Ele pagou porque ele era o homem perfeito, o próprio Deus feito carne. Ele veio não para botar a lei de lado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, ele se fez pecado por nós. Foi feito pecado por nós. Ele assumiu o nosso lugar. E quando ele assumiu o nosso lugar e foi feito pecado por nós, Deus botou a nossa conta impagável na conta dele. A lei exigiu a morte dele e ele morreu, morte substitutiva. E ali na cruz ele paga a sua dívida e coloca essa nota promissória cravada na cruz, dizendo: está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas tem uma terceira transação.
Ele não botou a nossa conta a nossa dívida na nossa conta. Ele botou a nossa conta impagável na conta do seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus pagou a nossa dívida com o seu sangue, Deus faz uma terceira transação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós chamamos isso na Bíblia de justificação. Sabe o que aconteceu? Deus vai lá na sua conta, lá no tribunal do céu, e faz um DOC, faz uma transferência, faz um depósito na sua conta de toda a infinita justiça do seu Filho. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito assim: não deve mais nada. Está quites com a minha lei, está quites com a minha justiça. Toda a justiça do meu Filho está depositada na sua conta. Quando você crê em Jesus, você é declarado justo aos olhos de Deus. Você está quites com a lei de Deus, com a justiça de Deus, e agora essa dívida é quitada. E não só a dívida é quitada, mas um depósito infinito é colocado na sua conta. A justiça de Jesus está depositada na sua conta. Então, quem vai pagar a conta? O próprio Deus pagou essa conta, enviando o seu Filho Jesus Cristo como nosso representante, fiador, substituto, e Jesus Cristo morre para pagar essa conta. E Ele paga essa conta com seu sangue. E agora Deus vem cá e diz: agora eu vou fazer de você alguém justificado. Vou declarar você justo. Vou depositar toda a justiça do meu Filho na sua conta. Esta é a glória do Evangelho. Esta é a bênção do Evangelho. Eu não podia pagar, Jesus Cristo pagou por mim. E agora Deus me declara justo diante do seu tribunal. Reverendo Hernandes, o telespectador que nos assiste, que porventura esteja vivenciando uma grande crise no âmbito familiar, no âmbito da realização profissional, que esteja vivendo um momento depressivo, um momento marcado pela angústia, um momento marcado pela ansiedade, até mesmo por desventuras econômicas, negócios que não foram bem-sucedidos, dívidas que foram contraídas. Podemos dizer assim, para usar uma expressão do âmbito comercial, técnico, que esteja falido do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Como a primeira igreja pode ajudá-lo nesta temática? Muito obrigado, pastor Gento, pela pergunta. A primeira igreja presbiteriana de Vitória, ali da Avenida Beira-Mar, é uma igreja que tem há 90 anos colocado a sua porta aberta para acolher pessoas e cuidar de gente, para abençoar pessoas. E nós queremos ali estender a mão a você, para levar a você essa palavra de vida, de esperança, do Evangelho de Jesus Cristo. E as crises da vida vêm e vão e passam. Hoje você pode estar passando um momento tão difícil, amanhã Deus pode reverter isso na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, no seu trabalho. Mas você vai encontrar a paz de Deus, você vai encontrar este Evangelho que traz segurança, perdão, salvação, vida eterna. Você vai encontrar uma família que vai cuidar de você, que vai estar perto de você, nas horas alegres, nas horas tristes. Nós queremos ser esta grande família de Deus que vai abraçar você e vai receber você. Venha participar com a gente. Venha conhecer a primeira igreja. Tem culto todo domingo, 9 da manhã, 7 da noite, escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, quarta-feira, 7h30. Esta igreja é uma igreja que quer cuidar de você e abençoar a sua vida. Não fique com este peso sobre seus ombros, consumindo você. Venha conhecer a respeito do Redentor. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, uma igreja comprometida em anunciar o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus o abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.